Ok, pessoal, vamos chegando aí. Glória a Deus. Deixa eu pôr aqui meu cronômetro. Muito bem. Opa, Felipe tá aí. Tatiane. Amém. Bênção. A missionária Carla acabou de mandar aí a apostila, né? Eu sugiro que depois vocês imprimam isso aí. Monta um bookzinho da matéria, fica O legal. microfone está mutado, professor. Oh, sorry. Não, tá aberto aqui. Desculpe, era o meu volume aqui. Felipe, você jantou? Você jantou, Felipe? Ah, então é isso. A pessoa sem janta fica assim, né? Sem jeito. Mas valeu, se fosse eu também, eu tenho o prazer de arrumar. Bom, como eu estava falando, você receberam a apostila que a Carla mandou, minha sugestão é que vocês imprimam essa apostila. Vocês vão ter 12 apostilas, olha que bonito, 12. Faz um caderno, manda encadernar, fica legal, porque a matéria fica na mão. Vai que amanhã você vai dar um estudo bíblico, né, para um grupo da igreja, para um pessoal que trabalha com evangelismo, com o GECEL, aí está prontinho o material. E também as aulas também estão online, né? Então fica bem legal isso aí, beleza? As minhas apostilas têm um pouco de gráfico, né, de estatística, mas é que o corpo humano, o cérebro humano, ele vê em gráfico, sabia, né? Ele entende em gráfico. Quando você usa a linguagem dele, fica mais acessível, né? Por aí. Cadê o pueblo? Aí, ó. O Caio chegando aí. Bem-vindo, Caio. Oi, paz, boa noite, gente. Amém. Deixa eu só ver o volume aqui, porque eu não estou ouvindo o senhor. Eita, outra aí, ó. Magali, chegando aí. Bem-vinda, Magali. Ô, Fran, seu computador está com fone de ouvido? Eu? Tá me ouvindo? O Felipe tá me ouvindo, Felipe? Magali tá me ouvindo? Tá, né? Agora eu não tô me ouvindo. Alguém fala alguma coisa para mim, por favor. Alguma coisa. Oi, pode falar. Fala de novo. Alô? Tá tudo ok aqui. Ah, beleza, agora chegou. Obrigado, gente. Que bênção. A turma tá chegando aí, todo mundo junto. Obrigado por ter me entendido hoje, gente. Foi um dia muito difícil para mim hoje. Muita coisa a fazer, não deu tempo, mas estamos aqui. Deu tempo de fazer uma coisinha ali ainda, né? E tomar uma limonada suíça. Tamo junto. Olha, eu estava falando com o Felipe, com a Tatiane, gente. Vocês estão recebendo... Bem-vindo, Karine, bem-vinda. Vocês estão recebendo essas apostilas, são 12 apostilas, 12. Material farto. Imprime isso aí, gente, encaderna. Vocês têm na mão a matéria completa. Você imaginou se no final do Ser Forte, se tivesse todo esse material completinho na prateleira? Que coisa linda, né? E amanhã, se você for dar uma aula, você pode usar esse material, tu tá na mão ali, né? Então vai ser benção. Ok? Tá faltando quem? Faltando o Wesley. Não, o Wesley tá aí. Eu acho que é só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta um. Quem que falta?
Falta um aí. Bruno? Acho Não. que é a Camille, não é? Camille, é. A Camille. Bom, vamos caminhando, enquanto a Camille vai chegar. Deu 8h03, então estamos dentro do horário que havíamos prometido. Muito bem. Olha, a paz do Senhor para todos, boa noite, bem-vindo à Sala do Ser Forte, Polo Curitiba, aula Plantação e Crescimento de Igreja, aula número 7. Muito bem. Nós trabalhamos até agora o ponto nuclear, ou seja, a visão, a consciência, a ideia da plantação em si, do crescimento em si. Não adianta eu chegar para vocês aqui e jogar um monte de estratégia, um monte de técnica, sendo que não trabalhamos esse lado nuclear. E uma coisa que foi enfatizada foi a questão da oração também. Se você prestar atenção, nós fizemos 6 aulas sobre os temas oração e estratégia. Oração e estratégia, sempre trabalhando as duas coisas. Nesse bloco agora, que é o segundo bloco, a gente vai terminar um pouquinho da visão e já entrar em partes bem de atitudes, de ação. Eu acho que na aula 11, se não me engano, tem lá um modelo de evangelismo urbano, missões urbanas, que é fantástico, dá certo, eu já fiz, é muito bom. Então, a gente vai caminhar aí nesse processo do plantação e crescimento de igreja. Vamos à apostila. Deixa eu abrir aqui já na tela para a gente olhar. Cadê? Pronto. Eu só preciso saber se vocês estão conseguindo vê-la. Já sim. Já? Beleza. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela para ficar melhor. Tem uma irmãzinha aí, chinesa, japonesa, não sei. Ela está com a luz na mão, está abrindo o olho, né? Para as coisas, para ver a graça de Deus. Muito bem, elaboração da plantação e crescimento da igreja, aula número 7. A gente vai estudar agora aí, acho que é o fluxo transformacional. Exatamente, é o fluxo transformacional. Quando você fala em transformação, que algo vai transformar, como é que acontece isso? Qual é o processo, né, que Deus usa para que esse fluxo aconteça? E sim, quando há uma iniciativa, o fluxo acontece mesmo. Vamos já para a próxima página aí. O poder do curso transformacional. Espera aí, que sumiu o pessoal aqui na minha tela. Ok. O poder do fluxo transformacional. O ser humano possui uma capacidade de transmissão incrível. As ações de uma comunidade, quando estudadas e valorizadas em seu potencial de habilidade, possuem um poder imenso de impactar uma região inteira. O único problema é saber lidar com este potencial. Os 6 graus, a tese de Milgram, de 1960, aponta que todo ser humano é acessível através de 6 pessoas, alguns menos. Exemplo, eu posso chegar até o contato do presidente Putin, da Rússia, sem nenhuma ligação direta. Mas diretamente, seguindo Milgram, é possível, desta forma, a igreja pode usar essa ferramenta de alcance. O que eu vou trazer para vocês aqui agora é uma parte também de uma especialização que eu fiz no Stratford College. É uma escola que fica em Washington, capital dos Estados Unidos. E eu fiz 2 anos de... não é psicologia, não chega a ser psicologia, mas é de... Como é que eu colocaria aqui em português? Educação... A gente estudou as comunidades, as suas reações. É uma psicologia mais abrangente, não é a do indivíduo, porque o psicólogo trabalha com o indivíduo, né? Eu fiz esse curso para trabalhar com a comunidade. Então, o nome em português seria psicologia social. Psicologia social. Então, eu estudei os grupos, como eles reagem
como eles interagem. É muito importante entender o que acontece na região, no bairro, na cidade em que você está operando. Quando uma igreja local se conscientiza deste peso e valor, tudo muda interna e externamente. Lembre-se que na igreja local há membros que atuam no comércio, na indústria, na política e demais castas de áreas sociais. Até esse ano, parece que teve uma irmã da nossa igreja que foi candidata a vereadora. Se ela foi candidata a vereadora, ela tinha realmente um contato político na cidade. Se pudermos clarificar a missão da igreja e catalisar a sua influência bíblica de santidade, poderemos mudar o curso de uma região por completo, em todas as áreas. Quando Jesus disse em Marcos 15, ide e pregai, também estava afirmando, ide e transformai. Há suficiente ação do Espírito Santo em usar uma igreja que deseja ardentemente a transformação no seu bairro. A igreja promove as mudanças quando consegue conectar sua pregação com o testemunho, na ingerência de comportamento da sociedade. Por exemplo, quem era alcoólatra e abandonou o vício pelo poder transformador do Espírito Santo, deixou de gastar dinheiro no bar e está poupando na aposentadoria para o seu futuro. Isso provoca um fenômeno social inimaginável, também no sentido de diminuir no comércio o consumo de bebidas alcoólicas. Está vendo? A gente não olha para esse lado, não. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela tem essas práticas erradas, ela para de fazer, ela pode gerar recursos para esse pessoal, né? Então, na verdade, a igreja é um prejuízo para essas empresas que fazem isso, porque a pessoa parou de fazer o que ela estava fazendo e ela começou a economizar dinheiro. Isso já é um sentido transformacional, já é um. A gente vai entrar aqui numa tabela interessante. É o fluxo transformacional. Deixa eu ler aqui em cima primeiro. Ciclo espiritual comportamental. A igreja promove mudanças quando consegue conectar sua pregação com o testemunho, na ingerência do comportamento da sociedade. Por exemplo, quem era alcoólatra e abandonou o vício pelo poder transformador do Espírito Santo. Aí você está na outra parte que eu já li, né? Então, vamos analisar então aqui o quadro que eu estou trazendo para vocês aqui. Ó. Eu tenho a linha alta, né? No sentido, quando você vê do lado esquerdo, e a linha baixa, no mesmo sentido, do outro lado, a baixa, mais ao centro, o direito, a alta mais ao centro, na ponta da direita, né? No caso, baixa na esquerda e alta na direita. O número 1, você pode ver o amarelo, laranja e vermelho. Ele vai ter uma mutação aí. O comportamento influi no impacto transformacional. Na verdade, as pessoas estão vendo a gente. De certa forma, elas estão observando. O mundo exige que os crentes sejam corretos, que sejam, mas o mundo espera que sejam perfeitos. Nós somos chamados para sermos corretos. Se pudermos sermos perfeitos, tudo bem, mas a priori corretos. Então, o primeiro ponto aí da influência transformacional está no comportamento. Aquilo que a pessoa pensa a respeito da igreja, porque ela convive com alguém da própria igreja. Se você tem um funcionário ou se você é empregado de alguém, eles estão te olhando. Agora, número 2 ali, ó, você vai estar a área laranja, já amarela. Aqui eu tenho a pregação. Desculpa, número 2 são os seguidores. Os seguidores realmente que são comprometidos, eles mantêm as atitudes de mudança. As pessoas realmente veem. Eu não sei quem de vocês já viu alguém que foi para a igreja por causa do testemunho de outra pessoa, que disse, olha, eu olhei aquela pessoa, eu falei, eu quero aquilo para mim. E acabou indo para a igreja. Está aí, ó, número 2. Agora, número 3, já ficou mais verde, né? Porque eu tenho a pregação. Ela começa a ser ouvida diferentemente. A pessoa entra no culto, e se o culto está cheio de Espírito Santo, então a pessoa vai ouvir a mensagem de uma forma diferente. No número 4, eu estou ali entre o amarelo e o verde. Aí eu tenho aí as atitudes. Tem um áudio aberto aí, acho que é um jogo. Áudio aberto. As atitudes legitimam as frases de impacto. Então, veja,
A pessoa ouviu, ó, legitima as frases. A pessoa ouviu lá no culto, ouviu de alguém, e ela está vendo que a pessoa está fazendo o que ela falou. Olha o impacto aí. Tá muito legal, porque essas atitudes que vão legitimar as frases de impacto. Então, como é que pode uma igreja que prega e o pessoal faz tudo errado na sociedade, na segunda-feira? Porque muitas vezes se concentra dentro do templo, sendo que dentro do templo é 1%, 99% está lá fora. Aí eu tenho o número 5, que já é, no caso, a parte mais verde aí, ó, embaixo. Você vê, a mensagem leva ao ponto 5, a transformação, porque dali foi que partiu tudo. Quer dizer, a mensagem começou, teve uma projeção nas atitudes, os seguidores mantiveram, legitimou a mensagem. A mensagem ainda mantém a prospecção da pregação, ou seja, a mensagem é transmitida pela pregação. O pessoal confunde pregação com mensagem, né? Aí no 7º tem as frases que influenciam a manutenção das ações. Pelo quadro que você vê, entre o amarelo, o verde, aí o laranja e os altos e baixos, dá para perceber que não existe uma coisa assim, paulatinamente concreta. Isso é uma miscelânea. Elas trabalham junto. Uma hora a atitude está em cima, outra hora está embaixo, a pregação em cima está embaixo. Eles ficam indo e voltando de acordo com o que a pessoa está fazendo. Por isso que chama assim de pregação forte, um testemunho forte, algo assim impactante, porque o valor está nessa nuance aí. Então, vamos lá. Primeiro, comportamento. Segundo, seguidores. Terceiro, a pregação. Pastor, por que a pregação é mensagem embaixo? Porque a pregação é o ato de você pregar. Mas a pregação que faz você transmitir mensagem. Eu já vi gente pregar, Sidney, e não transmitir nada. Só falar lá, louvado seja Deus. Mas a pregação tem que ser feita e ela tem que trazer uma mensagem de impacto, né? E aí as atitudes vão legitimar o que a pregação falou. Aí sim você conseguiu chegar na mensagem. Então, por esse quadro, você tem uma ideia, mais ou menos, do que seria esses atos transformacionais na igreja. Eles não acontecem por acaso, eles têm um porquê de acontecer, e existe toda essa mutação que você está vendo aí. A comparação agora do índice de ação e reação. Eu estava dizendo no comecinho aí para o Felipe e para a Tatiana que eu gosto muito de usar esses gráficos, gente, porque, na verdade, você lê com os olhos, mas o cérebro ele só vê gráfico. Então, para que eu possa transmitir um ensino com mais eficácia, os gráficos fazem você assimilar mais por causa do cérebro. A mensagem da igreja deve promover impacto ao mesmo tempo em que o pecado está promovendo o reino da pecaminosidade. Olha só. A igreja produz impacto da santidade ao mesmo tempo que o mundo está promovendo o reino do pecado, da pecaminosidade. Agora eu pergunto a vocês, o mundo para de pecar ou não? Claro que não. O mundo está pecando toda hora. Agora, e a igreja? E os membros? E os crentes? Para de pregar ou não? Aí que está. Se você não acompanha a pecaminosidade, a santidade será excluída. A oração é o fator básico deste impacto, seguido da pregação e as atitudes desta igreja interagindo na sociedade em que vive. Se não assumir essa identidade, será difícil. Efésios 10-20. Por esta razão, a igreja não cresce, porque não reage. Então, você vê aí uma igreja, essa igreja ela é boa, mas ela não é ideal. Pode ver que em janeiro tem um pico de pecaminosidade, aí teve um pico maior da oração, da pregação, da transformação, né? Mas chega ali em abril, já deu uma subida lá, ó, a pecaminosidade. Em maio, a pregação subiu. Eu quero dizer que esse gráfico, isso não é exato, é o que acontece ultimamente, que acontece de formas assim. Eu não sei se vocês perceberam, todo mundo está quieto até que alguém se suicida. Alguém se suicidou, aí começa a mensagem de suicídio, não sei por que o suicídio, pesquisa suicídio,
Parece que nós somos muito mais reativos. A gente não consegue antever o que pode acontecer. Quando a tsunami veio, meus irmãos, lá na Ásia, segundo os documentários, a guarda costeira, o sistema meteorológico, as autoridades avisaram as pessoas. Elas ignoraram. 250 mil pessoas morreram naquela ocasião, pelo menos que teve a ideia de contar. Então, assim, a igreja não se antevê, ela não se antecipa. E é preciso que isso aconteça. Vamos ficar. O púlpito de cada igreja tem um desafio, que vai além do altar. Ou seja, a mensagem tem o dever de impactar pessoas. Vou ler de novo. A mensagem tem o dever. Ela tem que impactar as pessoas. Porque a mensagem não é minha, não é do pastor, a mensagem é do Espírito Santo. A pregação pode ser minha. Vai entendendo isso aí, ó, esse mistério. A pregação é minha, a mensagem é do Espírito Santo. Então, para que eu passe a mensagem, eu tenho que estar pregando sob o impacto do Espírito Santo. Para essas pessoas levarem consigo o impacto para a comunidade, e a comunidade para a região. Não tem outro negócio a não ser o impacto pela palavra. O evangelho tem que ser forte para produzir resultados fortes. Se assim não for, seremos uma igreja a mais, um prédio a mais, um povo a mais, uma sociedade a mais, morna, sem vida, de influência. O púlpito de cada igreja tem um desafio que vai além do altar, ou seja, a mensagem tem o dever de impactar as pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Os políticos impactam muitas vezes com as suas falácias, suas promessas evasivas. Nesse caso aqui, eu não estou falando de retórica, gente, nem de oratória, de técnica nenhuma. Eu estou falando do Espírito Santo. A mensagem dele tem que ser passada para a igreja. Talvez seja esse um dos maiores problemas que enfrentamos enquanto igreja e corpo de Cristo. Corpo sadio transmite saúde. E corpo doente? O que transmite? De um lado temos a palavra, púlpito, a mensagem, e do outro extremo a membresia e sua inserção no meio onde vive. Rapaz, eu fico olhando assim, acabo de pregar, eu não sei se aqui, pelo menos o Caio aqui, minha ovelha na igreja, eu não sei aqui se tem mais que já percebeu quando fala assim, ó, quando você sair por aquela porta. Então, ali essa frase que eu falo, ela tem um sentido. O que eu vou fazer depois daquela porta? Do que eu aprendi aqui dentro? Do impacto que eu estou recebendo? Como é que vai ser a minha vida lá? Domingo é bonito ver a igreja cheia de pessoas adorando a Deus. Mas e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Como está sendo o culto, testemunho entre a sociedade? Como é que é isso? É uma pergunta que vem à cabeça. De que forma eu estou atingindo a sociedade? Ó, eu estou com uma técnica nova, interessante. Eu deixo para falar com a pessoa que me liga, que está precisando do aconselhamento, eu deixo para ligar quando eu pego o Uber. O que eu falo? Ao mesmo tempo que eu aconselho a pessoa, eu evangelizo. Então, aí eu falo, irmã fulano, rapaz, não pode ser assim, você tem que estar firme com... Aí eu peço para o Uber, só desculpa um pouquinho, tem que ligar aqui. Ele fala, não, tudo bem, fica tranquilo. Então, eles falam isso. Aí eu começo, irmã, você precisa chegar mais perto de Deus. Sem Deus é bagaceira, meu. Sem Deus é bagaceira. Então, eu trago a mensagem mais superficial. Claro que eu não vou tratar de assuntos, irmão, pessoal, dentro do Uber, né? Mas eu ligo para aquela pessoa que, que eu falo com ela, que quer que eu fale com ela. Ali eu faço um superficial. Depois, em casa, eu ligo e entro nos assuntos. Mas aí o Uber já ouviu eu pregando para a pessoa. Sabe que tem um dia desse, que eu estava indo para a igreja, peguei um Uber aqui, quando eu subi aquela pontezinha ali para passar do Alto Boqueirão para São José, eu estava falando com o irmão no telefone, dando um conselho, né? Eu vi, Caio, o olho do Uber, a lágrima descer assim, ó. Quer dizer, a mensagem serviu para ele. Inclusive, quando eu fui pagar lá na porta da igreja, ele estava com a voz embargada, só de me dar uma maquininha assim. Ou seja, glória a Deus, aquele foi fisgado. Nem sei quem é, não lembro quem é, mas, ó, quem sabe um dia ele vai dizer assim, puxa, minha conversão, eu estava no Uber e tinha um rapaz falando com outra pessoa, e tudo que ele falou era a minha vida. Olha aí. Glória a Deus. Essa é a pergunta que eu faço, como é que será na sociedade? Agora vamos a essa análise de membresia. Cada membro deve analisar da seguinte maneira
para tornar-se um agente transformacional. Aí você tem a escala de projeção IT. O que é IT? Lembra do que é IT? Alguém lembra do que é IT? Isso, que todo mundo pensando quis falar. Igreja transformacional. Está na cara aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Eu tenho o 5, que é o vermelho, o 4, que é o amarelo, o 3, desculpa, laranja, o 3, que é o amarelo, e o verde. Então, número 1 e 2, eu tenho a descrição alusiva, que é a mensagem em si. A sua escala de projeção influencial é a reação ofensiva ao tema do pecado. A projeção é de imediato. E a responsabilidade de transmitir as boas novas onde a mensagem seja cristocêntrica. Pronto. Esse é o compromisso da mensagem. Nesse caso aí, ela é um exponencial. No número 3, eu tenho as ações e atitudes. A construção de uma nova cultura. No caso da descrição alusiva. Ela é uma construção, ela é ações e atitudes. Agora, na escala de projeção influencial, ela é a construção de uma nova cultura. Já na projeção, ela passa a ser cognitiva, porque as pessoas pensam naquilo que você faz. Aí, na responsabilidade, é avaliar cada reflexão entre a mensagem e as atuais ações da vida. Aí eu tenho o laranja, que é o 4, a descrição alusiva é o comportamento socializador. Quer dizer, a cada momento que a mensagem vai sendo inserida, vai ficando mais quente, ó, tá vendo? Do verde para o vermelho. A projeção da 4 é temperamental. E a responsabilidade é deixar bem claro em seu ciclo social sua postura e, se for necessário, remodelar as suas ações. Aí vem a declaração de que você é um servo, uma serva de Deus. Interessante. Aí no número 5 tem o impacto. Aí pronto. O impacto inevitável do evangelho. A descrição alusiva. A escala de projeção é a mudança de hábito. A projeção é comportamental. Tá vendo? Já mudou em relação ao número 4, que era temperamental, agora é comportamental. E a responsabilidade é tomar atitudes firmes, que provocarão mudanças conscientes, tanto em si quanto no próximo. Cara, eu acho que tinha que imprimir essa tabelinha e dar para cada crente no culto, sabe? Leva para casa e põe na geladeira, irmão. De manhã você acorda e vem sair. Não for, põe na geladeira. Então, se for pegar leite, pegar um negócio, tá vendo esse negócio aí? Em que escala que eu estou? Porque, meu amigo, mensagem tudo bem, mensagem é legal ouvir. Agora, e a atitude? E comportamento socializador? E o impacto inevitável do evangelismo? Então, é uma tabela assim fantástica. Nota, se cada crente tiver essa sequência formalizada e vivida, a comunidade ao redor da igreja sofrerá mudanças expressivas e, sem dúvida, o crescimento será fantástico. O segredo está em uma frase: não tenha pressa. Construir uma cultura em torno da visão garante que o empreendimento será um sucesso. Mas isso requer paciência e perseverança. Muitas vezes não veremos o fruto forte do nosso empenho, mas alguém precisa lançar as bases para que, de alguma forma, a mudança comece. Quando as pessoas estão acostumadas a não fazer, só a cultura nova poderá mudar essa perspectiva. Então, vamos construir a cultura aí, ó. Palavra gera transformação ao seu tempo. A projeção do nível de impacto na sociedade precisa ser algo constante para obter resultados esperados. Então, eu tenho aqui a palavra, que é o ouvir, a primeira parte lá, o ouvir, o refletir, a atitude e o impacto. Então, eu tenho no primeiro que a parte que é ouvir. Depois, eu tenho o pensar, eu tenho o agir, eu tenho o manter. No que é a palavra em si, falando do conceito, palavra bíblica, concepção cristocêntrica, valorização aos conceitos, visão clara do púlpito, tudo isso aí tem a ver com a questão da palavra em si. Esses quesitos aí são interessantes serem observados. É preciso que a gente já saiba quem somos, o que temos, o que fazemos, o que não fazemos. Púlpito, ouvir, palavra.
Número 2, a reflexão. Aí é o pensar. Porque o ser humano assimila, ele para pensar. Respondendo, repensando sobre o conceito. Aí a prática, a praticidade inicial, mudança de hábitos, reflexão sobre áreas difíceis, humildade para as mudanças. Então, nesse caso, eu já tenho uma resposta mais firme, porque ao pensar, eu posso abrir um caminho de decisão, ok? O 3 aí já tem as atitudes, aí já é agindo sobre o conceito. Seja iniciador do novo, decisão ante a decisão garante a oportunidade de pecar e também dizer não. Seja natural e espontâneo, certo? Muito bem. Na atitude, eu vou ter a condição de gerar o pecado ou não, de dizer sim ou não ao pecado. Ao dizer não, de certa forma, eu estou testemunhando, alguém está sendo levado a ouvir aquela palavra. E, por fim, estou somando através do conceito, vivenciando com amigos a mudança, que eles vão ver em você a mudança, acompanhando, discipulando e mentorando, solidificando a fé através de novas mudanças e mantendo o fluxo desta ação. Então, esses mapinhas aí é para você entender a projeção do fluxo transformacional. Porque é o seguinte, não adianta só ouvir. Não adianta só ouvir e pensar. Você tem que agir, tem que manter. E isso faz parte de quem quer ter uma vida transformacional. Ok? Glória a Deus. Acho que deu aqui tudo direitinho. Então, como eu estava falando, eu uso gráficos aí para a gente ter uma leitura de cérebro maior. Então, vocês entenderam como é que é a projeção? Ela é gradativa. No movimento wesleyano, histórico, a santidade sempre foi gradual. Veja bem, tem um pessoal que acha que o Espírito Santo desce na igreja, batiza com o Espírito Santo, a pessoa já saiu pronta. Seria uma tostadeira de crente, né? Põe um crente na tostadeira, aperta o botão, pulou, pá, já estou bom. Não. Para nós, metodistas wesleyanos, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. É um bônus, é um cachê, é uma gorjeta, é um agrado que Deus faz. Nós chamamos de segunda bênção. A primeira bênção é a salvação em Cristo. A segunda bênção é o batismo. Mas o cara está batizado e já está pronto? Não. Ele vai começar um processo de desenvolvimento gradual, que nós chamamos de santidade. Portanto, no metodismo, nós temos 4 graças. Graça preveniente. Nós cremos que o Espírito Santo trabalha as pessoas e que a pessoa vai ouvindo o Espírito Santo. Aos poucos ela vai entendendo, vai abrindo o coração e o Espírito Santo começa a trabalhar e alguém orar por ela e dá legalidade para o Espírito Santo agir. Aí tem a graça preveniente, que é uma graça anterior, que te faz reconhecer pecador, que te leva ao pensamento de mudar, arrependimento. E aí vem a outra, que é a conversão. Nesse caso, a graça justificadora. Agora eu sou um pecador justificado por Cristo. Eu continuo sendo pecador, mas eu estou em caminho de santidade. Aí há alguém que comprou minha briga, que foi Jesus. Aí eu tenho a graça glorificadora, a santificadora. Graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora. Essa aí está dentro desse processo transformacional, que para nós, wesleyanos, ele é gradual. Não é no batismo com o Espírito Santo, o cara já saiu cuspindo fogo, igual um dragão, ele já está pronto, já fez rapidinho, né? Então, não é isso. Nós, wesleyanos, não pensamos assim. A santidade se constrói diariamente com atitudes de transformação. E, em último lugar, a graça glorificadora, que quando você morre, você vai para a glória, viver com Jesus, glorificado pelo resto da vida. Então, se você quiser anotar aí, graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora
e graça glorificadora. São as 4 graças que nós, metodistas, pregamos para levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Ok? Bom, eu tenho 6 minutos. Eu quero abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ainda não é o fórum, tá? O fórum na terceira aula. Alguém quiser abrir para alguma pergunta, pode se manifestar aí. Nós vamos atender. Professor, aqui é o Wesley. Ali na parte do gráfico que você mostrou comparação do índice de ação e reação com a pecaminosidade e ação da igreja. Aqueles números representam o que exatamente? Ali é só um demonstrativo da insistência entre o pecado e a oração, o pecado e a santidade, o pecado e a transformação. Eles trabalham o ano inteiro assim. Não vai ter um mês que o pecado desaparece e só fica a santidade. Ah, como que fosse bom, né? Também não vai ter um mês que tenha só pecado e não tenha oração. Então, ali é para dizer a vocês que a luta é constante. Quando a gente dorme no ponto ou dorme de touca, o diabo está fazendo a deles. Olha, Deus perdoa o tempo da ignorância, mas o diabo trabalha nela. Por isso que Paulo fala, sede constantes, meus irmãos, vigilantes em oração. É isso aí, aquele gráfico representa, não é uma coisa que eu peguei assim, tipo de pecado, quantas orações são feitas na igreja, não é uma estatística, é um visor para dizer, olha, é o tempo todo, essa guerra é o tempo todo. A gente não pode esmorecer, né? Valeu, Wesley. Mais alguma pergunta? Alguma participação no tema? Bom, então fica claro para vocês que a transformação não é da noite para o dia, ou do dia para a noite. Ela requer um processo. Só que eu vou ter que ter paciência para isso. Uma hora, Jesus vai fazer a obra. Uma hora ele vai completar. Uma hora a coisa vai acontecer. Uma hora aquela pessoa muda. É isso. Quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem ainda, eu era mais jovem, eu tenho 55, mas tenho essa cara de 36, não tem cabelo branco, ó. O meu bigode chinês é pequenininho, entendeu? Eu tô em good shape, como é que chama? Quando eu era garoto, na mocidade, uma moça se converteu, ela parecia uma árvore de Natal, toda empetecada, brinco, pulseira, batom, sei que mais, parecia uma árvore de Natal quando ela ia para a igreja. E os presbíteros ficaram no meu pé, não pode não, vai estragar a mocidade. Uma laranja podre, apodrece todo o saco de laranja. Eu ouvi tanta coisa. Eu falei, não, eu vou... Mas eu vi aquela moça orar. Eu falei, eu vou orar, não falei nada. Teve um dia que ela apareceu na rua, ela veio flat, veio sem reboco, veio sem bola de Natal, veio sem nada, veio normal, cara lisa. Eu falei, o que houve, Cris? Ela falou, eu senti no coração de não usar mais. Eu falei, o Espírito Santo fez a obra. O que é isso? É uma atitude transformadora do Espírito Santo. Não quer dizer que eu não tenho que falar. Quer dizer que eu tenho que esperar o momento de Deus agir, ou para falar, ou para ele agir. Mas que a igreja propõe aos seus membros, diariamente, uma proposta de mudança. E esses gráficos aí deu a ideia de você entender a questão da mensagem, o comportamento, a atitude, e aí você vai vendo aí os graus. Ok? Vamos lá, Sidney. 2 minutos para cair a ligação. O que o pastor falou ali da transformação, né? É que nem, às vezes, a gente quer fazer o serviço do Espírito Santo, né? Começar a falar para a pessoa, né? Você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Às vezes, acaba atrapalhando o serviço do Espírito Santo, né? Sendo que a pessoa tem que sentir no coração de mudar. Não a gente ficar falando direto. Por isso que eu falei que tem que pegar aquela tabelinha, xerocar e dar para pôr na geladeira, para ficar vendo aquele negócio lá. Ali que está o caminho do Espírito Santo. Amém? Ok, pessoal, vamos a uma pausa de 5 minutos. A gente volta daqui a pouco, vamos tomar água para continuar nossa matéria. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. Você está na sala do Ser Forte, plantação e crescimento de igreja. Amém.